Muito boa tarde, na qualidade hoje de presidente, o vereador Zeca Bombeiro. Boa tarde a todos os vereadores aqui presentes, quem nos assiste aí pela plenária, quem nos assiste também pela TVL, pela internet. Um abraço ao nosso amigo Léo Alegre também. Eu queria iniciar a fala de hoje, um tema que o vereador Alexandre Matias também tem bastante conhecimento, que é falar sobre o SAMAI. Numa reunião que nós tivemos, em conversa que nós tivemos com o próprio presidente Alexandre, na verdade, há 2 semanas atrás, eu fiz um questionamento a ele sobre como estava sendo utilizado e se estava sendo utilizado a tarifa social aqui no município de Blumenau, né? Então, nós tivemos ali uma conversa muito boa, fizemos alguns levantamentos e, por uma grata surpresa, ou nem tanto, nós temos muito poucas famílias inscritas, né, nesse programa que é a tarifa social, que está previsto no decreto 10.809 do SAMAI. E para que a gente possa falar sobre esse tema, e aí foi uma sugestão nossa e também com o próprio presidente, para que a gente pudesse de alguma forma ajudar a esse encaminhamento, ou seja, informação para o consumidor a respeito disso, eu vou encaminhar na tarde de hoje 3 projetos de lei complementar, que eles acabam acrescentando, né, alguns parágrafos, enfim, para que a gente possa, primeiramente, ter um único mês, que seria o mês de fevereiro, porque a tarifa social você acaba fazendo em vários meses e acaba tendo até dificuldade daquela própria pessoa de refazer, porque ela tem que ser feita todo ano, né, a inclusão da tarifa social. E um outro encaminhamento seria, né, que a gente pudesse ter essa informação clara e precisa aos consumidores nos meses antecedentes, né? Ou seja, que nós tivéssemos aí isso divulgado nas faturas no mês de novembro, no mês de dezembro e no mês de janeiro. E aí, para que quem está nos ouvindo aí na plenária, para que entenda, a tarifa social, são todas as pessoas que têm direito, são estar inscrita, né, no cadastro único dos programas sociais do governo federal, ter renda familiar de até R$ 154 per capita, né, e que ele resida no município de Blumenau há mais de 1 ano. Temos aqui alguns outros critérios, e, enfim, tem um anexo até na própria legislação que a pessoa precisa preencher. Não é nada, né, de tão burocrático, mas aí, a partir desse momento, eu, como trabalhei, como repito sempre, né, na defesa do consumidor, a gente precisa ter informação clara e precisa, né, a esse consumidor, de que existe essa possibilidade, e até questionado até o próprio presidente, não existe nenhum tipo, não trará nenhum tipo de prejuízo, né, nem aos cofres do próprio SAMAI, ou assim por diante, e assim fará com que, às vezes, algumas famílias que têm, né, os famosos chamados gatos, né, acabem regularizando o seu ponto e que ele terá aí um bom desconto no que diz respeito à tarifa de água. Depois eu faço esse devido encaminhamento. Eu queria também falar hoje de uma temática que vem sendo discutida nas redes sociais, vem sendo discutida na imprensa, né, que fala sobre a questão da nova Casa Legislativa. E aí eu quero trazer aqui uma temática para que a gente possa realmente conversar com todos os vereadores, né, e a sociedade, e os empresários, né, todos os que estejam interessados nessa causa, para que a gente possa tratar com bastante responsabilidade isso. Falo isso porque na sessão passada, na terça-feira, eu iria comentar a respeito do Dr. Jefferson Mafra, que ele é o diretor do Foro Universitário, uma pessoa que eu tenho uma elevada estima e consideração, um juiz de direito que tem uma parcimônia, uma tranquilidade. Nós tínhamos muita afinidade, porque o PROCON era justamente embaixo ali do juizado especial. Então, sempre quando nós tínhamos algum tipo de encaminhamento, a gente sentava, conversava, discutia legislações, e sempre quando eu tenho alguns encaminhamentos que seja ligado à defesa do consumidor, eu procuro sempre me aconselhar com o próprio Dr. Jefferson. Estive, então, como repito, na semana retrasada conversando com ele. Quando comentei a respeito da intenção da próprio projeto do Cindy Lojas, né, daquele projeto do diretor do fórum, do nossa sede legislativa ali ao lado do fórum, ele ficou assustado, né? Então, a gente precisa ter um pouco de responsabilidade nesses encaminhamentos para que a gente possa não assustar as pessoas e trabalhar de uma forma positiva e de uma forma que a gente tenha realmente a união de todos e não a desunião. Faço o devido encaminhamento no que diz respeito à minha sugestão, que é aquela situação ali do BESC, que fica ali próximo ao próprio fórum, né, também ao próprio executivo, onde já estive no local, com a devida autorização do presidente, já tive eu pessoalmente verificando os andares, né, é uma área muito interessante, e aí para que a gente tenha um debate muito importante a respeito disso, fiz eu mesmo um levantamento de toda a nossa área aqui, para que a gente possa ter qual é a nossa área real aqui e o que a gente necessita lá na frente. Visitei muitas casas legislativas, né,
em busca de legislações novas, como sempre falo, né? Sempre busco legislações novas na minha temática, e nessas casas legislativas eu também procurei verificar se elas são próprias, se não são próprias, quais são as áreas que cada gabinete tem. Então, eu repito, para que a gente tenha um pouco mais de responsabilidade, não só a mim, como a todos nós, para que a gente não acabe trazendo prejuízo, né? Repito, o Dr. Jefferson ficou assustado. Dr. Jefferson ficou assustado quando ele soube que queriam fazer, né, a sede legislativa ali do lado do Juizado Especial, e nem com ele foi conversado, que ele é o diretor do fórum e ele é o diretor do Juizado Especial, ou seja, de toda aquela região. Concedo a parte, ele é o vereador Ito. Com a permissão do orador, com a palavra o vereador Ito. Vereador, esse tema eu acredito que vai ser muito polêmico aqui nessa cidade. Claro. Quando é feita uma visita, infelizmente acaba indo para a imprensa, o setor ao qual está sendo visitado, que nem o fórum, que nem foi aqui a Fundação Cultural, até me crucificaram por esse fator, como é o BESC, no caso do senhor, o Becker já trouxe uma opção, já vem, na sequência já vem um questionamento, que não foram consultados. Aí eu sugiro, nobre vereador, como que aqui nessa casa a gente tem montado bastante comissões, faça uma comissão, não uma comissão para legalizar aqui, para ser mais uma comissão, mas uma comissão de vereadores e procure uns 10 a 12 locais que tenham condições de abrigar a casa, traga a situação real desses locais para que a comissão possa analisar junto com o presidente e a mesa diretora a viabilidade, para não ter esses comentários que já vão assumir lá o fórum, já vão assumir a Fundação Cultural, já vão assumir o BESC, esse comentário que acaba saindo na imprensa e acaba criticando a gente. Que não é esse o nosso objetivo, é dar opções. Lá na frente, a própria comissão, os vereadores que vão aprovar e o prefeito local. Mas parabéns por esse tema. Parabéns, vereador. Conselho de parte ao vereador Alexandre Matias. Com a permissão do orador, fará uso da palavra o vereador Alexandre Matias. Vereador Caminha, lhe parabenizo pelo assunto. Acho de extrema importância nós discutirmos a questão da sede própria da Câmara de Vereadores. Volto a dizer, acho um absurdo o valor que pagamos de aluguel aqui nesse espaço. No meu ponto de vista, é um gasto excessivo e desnecessário do recurso público municipal. Poderíamos ainda estar lá na Prefeitura Municipal sem gastar um real de recurso público sequer, e aí sim fazendo um montante de recurso público muito mais volumoso para poder construir uma sede própria. Volto a me posicionar sobre o assunto. Acredito que a gente deveria descentralizar, sair das 3 ruas principais do centro com a nova sede da Câmara Municipal, e também acredito que se nós construirmos uma sede nova, que não façamos uma reforma de um imóvel já existente, acredito que nós poderíamos moldar de uma maneira muito melhor essa nova sede às nossas necessidades. Parabéns, concordo também com Vossa Excelência, assim como o vereador Ito. Me concederia mais 3 minutos, presidente, para a conclusão? Vereador Alexandre Caminho, lhe concedo mais 3 minutos, devido aos apartes. Obrigado, presidente. Então, assim, concordo também com o próprio vereador Ito e o próprio vereador Alexandre Matias, e aí nós temos um matemático que é vereador hoje, que é o vereador Gilson, que até já conversei com ele, e é esse que é o nosso objetivo, que a gente possa realmente somar, dividir, multiplicar, e principalmente dividir, né? Para que a gente tenha realmente efetividade nisso, e assim como bem falou o vereador Alexandre Matias, nós precisamos sim dar um ponto final nisso e fazer o encaminhamento. Também concordo quando Vossa Excelência fala, né, na retirada desse ponto central, e aí eu acredito sim que nós não deveríamos só tirar o legislativo, deveríamos descentralizar tanto o legislativo como o próprio executivo, o centro administrativo da cidade de Blumenau, para uma região mais afastada do centro. Com isso nós tiraríamos vários veículos do centro da cidade, e aí quem sabe nós tenhamos aí um projeto aí arquitetônico ainda com um sonho maior. Por que não, né, locar a próprio centro administrativo do município e com esse próprio dinheiro criar uma nova sede? E aí fica aí a provocação a todos. Eu acredito que é necessário, essa temática é importante, mas que a gente faça realmente com parcimônia e com bastante responsabilidade. Para finalizar, senhor presidente, eu tenho mais 2 temas rápidos. No dia de terça-feira, o nosso presidente aqui, a Casa Legislativa acaba promulgando 2 legislações minhas, e aí eu quero deixar bem claro que eles deixaram o prefeito, o executivo, o prefeito, ele pode deixar de sancionar as legislações, e que passa a vir para a Casa Legislativa para que ela seja promulgada através da presidência ou do vice-presidente. Então foram 2 legislações, uma que trata sobre as cadeiras de rodas não motorizadas e motorizadas, e a outra legislação, e que já, de verdade, como bem disse no início do meu discurso, né,
eu sempre procuro fazer os encaminhamentos das minhas legislações com muita conversa, tanto com o Legislativo quanto com o Executivo, né, e até, inclusive, com quem é com a parte necessária. Essa legislação, em específico, nós tivemos que alterar, fizemos alteração e eu não entendi qual foi o motivo de não termos a sanção do prefeito. E, inclusive, são projetos que nós temos na cidade de Itajaí, nós temos em São Paulo, nós temos em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e também temos em Porto Alegre, e na cidade de Brusque. Enfim, temos outro projeto de lei que foi também promulgado aqui pela presidência, que é um projeto que estabelece as empresas de telefonia verificarem a área de cobertura antes de efetuar a venda de um plano novo no município de Blumenau. Isso sim é um fato novo, talvez aí entenda, né, os receios do prefeito, mas cabe aí eu faço o pedido ao próprio líder do governo. O prefeito tem meu telefone, o prefeito, a gente tem um bom relacionamento, que a gente converse. Eu acho que isso é muito importante para a gente que tenha, né, esses devidos encaminhamentos, para que não fique no vácuo, né. O vereador ficou realmente sem saber o que aconteceu e acaba o legislativo tendo que fazer a sua parte, que é uma obrigação legal. Por fim, nos últimos 4 segundos, vou falar na próxima sessão do ESF Wilson Gomes Santiago, que fica lá no Zendron. Nós temos um problema muito sério, ali no bairro Valparaíso, mais precisamente, são 1.300 famílias que, infelizmente, há 2 meses eu fiz uma solicitação aqui na casa, continuamos sem médicos naquele ESF. Mas isso eu deixo para a próxima sessão, presidente. Era isso, obrigado.